Boa tarde, eu sou Ana Luísa, aluna do Projeto Guri, e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o professor Edson Fernandes. My name is Rebeca. Fale um pouco da sua vida profissional. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, do Projeto Guri. Para mim é uma grande honra, né, estar aqui falando um pouco do que eu pesquisei sobre a história de Lençóis. A minha vida profissional não tem muito a ver inicialmente com a história. Eu sou formado, eu fiz CTI, técnico em mecânica. Trabalhei nessa área de técnico e mecânica por muito tempo. Enquanto isso eu fiz a faculdade de estudos sociais, que hoje nem existe mais. Depois eu fiz história, aí eu comecei a dar aula, dei aula aqui no Júlio Capone, que eu falei para vocês há pouco, por 17 anos. Aí eu fiz mestrado na área de economia e fiz doutorado em história, pesquisando a história de Lençóis. Hoje eu sou professor de ensino superior e de ensino médio, e ainda me dedico a pesquisar a história, não só de Bauru, mas da região, não só de Lençóis, mas da região, Bauru, Agus, Macatuba. Essa é um resumo da minha vida. Conte um pouco sobre a história, cultura cemiterial. O cemitério é um local de pesquisa histórica, além de ser um local de onde você encontra arte também. Eu lembro que quando eu dava aula aqui em Lençóis, dou aula ainda, né? Mas por alguns anos eu levava meus alunos para o cemitério da cidade. Porque o cemitério, ele é um local de história. Se você pensar bem no cemitério aqui de Lençóis, esse cemitério ele tem mais de 100 anos, ele é de 1900, cemitério atual. O cemitério antigo de Lençóis fica onde hoje é a escola Paulo Zílio, que vocês conhecem. Ali era o cemitério. Aí quando esse cemitério foi desativado, o Paulo Zílio, parte dos túmulos que podiam ser trasladados foram levados para o cemitério atual, esse que vocês conhecem, que é ali perto da entrada da cidade. Então o cemitério ele tem história por quê? Só para vocês terem uma ideia, nesse cemitério de Lençóis, quem que está enterrado? Está enterrado, obviamente, os primeiros povoadores, está enterrado uma escrava, tem a Laureana, está enterrado um barão de Amanhandava, está enterrado uma menina que é considerada uma santa popular, né, que é o cemitério mais visitado de Lençóis, que é a menina Terezinha. Então é um cemitério que tem muita história, e além de arte, né, porque se vocês conhecem o cemitério de Lençóis, vocês vão ver que alguns túmulos são muito, muito bem elaborados, né, com peças de mármore, muitas dessas peças de mármore vindas da Itália, o chamado mármore de Carrara. Então o cemitério é um local de muita importância histórica, cultural. No caso de Lençóis, esse especialmente é um cemitério muito, muito rico em história. A gente aprende muito lá. Acho que é isso. Da história, qual é o período que você mais gosta? Vocês estão falando da história de Lençóis ou da história de modo geral? De modo geral. Eu sou assim, suspeito para falar, né? Eu gosto de toda a parte da história. Eu gosto muito de estudar, por exemplo, a Idade Média, né? Vocês estudam a Idade Média, né, na escola de vocês. Mas como eu comecei a pesquisar para o meu mestrado e doutorado, eu pesquisei o século XIX, é uma época que eu gosto muito hoje, né? O século XIX é um século que estão acontecendo muitas coisas no Brasil, né? A época que os imigrantes estão entrando, a época que a escravidão está acabando, é a época que as nossas cidades, as cidades da nossa região estão se formando. É a época que Botucatu, São Manuel, Areiópolis, Lençóis, Macatuba, Agus, Bauru, é uma época que essas cidades estão se formando. Então, hoje eu diria que é uma época que é um período que me interessa bastante. Conte dos lugares mais incríveis que você já visitou. Os mais incríveis, assim, não ligados à história de Lençóis, mas eu já tive o privilégio de conhecer muitos lugares, né? Por exemplo, eu conheci um sítio histórico que talvez você já tenha ouvido falar, de Machu Picchu, que fica nos Andes, né? Que era uma cidade sagrada para o povo Inca. Acho que
vocês talvez tenham estudado isso. Isso é muito bonito. Eu já tive a oportunidade de ver algumas ruínas do Império Romano, já tive a oportunidade de ir em Roma, ver as ruínas do Coliseu, já fui no Coliseu Romano, já tive a oportunidade de visitar cidades que na época medieval eram cidades muradas, acho que vocês estudam a Idade Média, então eu já visitei cidades completamente muradas, já andei no entorno de uma cidade toda murada. São lugares assim muito bonitos. Já visitei cemitérios em várias partes do mundo. Uma vez eu fiz uma visita noturna a um cemitério de Lima, no Peru, que é uma coisa espetacular. Conheço cemitérios onde está enterrado pessoas que eu admiro na história, em Londres, por exemplo. Então são lugares assim muito bonitos. No Brasil já fui nas cidades históricas de Minas, já fui em Paraty, que é um lugar muito bonito. E também um lugar bonito é o lugar da gente, né? A cidade da gente também é bonita, né? Eu não sou nascido em Lençóis, mas Lençóis é a cidade que eu tenho no meu coração, né? Então, por exemplo, eu já visitei aqui um cemitério abandonado aqui perto de Lençóis, né? Já visitei fazendas em que tem paredes da época de senzala dos escravos, Lençóis tem escravidão. Então os lugares bonitos não precisa ser Roma, Paris, ou Berlim, ou Londres, mas o lugar da gente também é bonito, né? Então eu já visitei, por exemplo, eu gosto de visitar o cemitério de Lençóis, pode parecer esquisito, né? Mas eu gosto de visitar. Por que o senhor decidiu ser professor de história? Na verdade foi por acaso. Eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool, numa cidade chamada Severina, e depois eu trabalhei na usina aqui em Lençóis, na usina Barra Grande. E eu comecei trabalhando na área técnica, e depois eu fiz faculdade, mas eu comecei a fazer faculdade de letras, porque eu achava que seria interessante para mim, para o inglês e tal. Depois eu mudei para estudos sociais, depois fiz história e prestei um concurso, comecei a dar aula, mas assim, foi meio que acidental. E depois como eu queria fazer mestrado e doutorado, eu resolvi abandonar a parte técnica, sair da usina e me dediquei só à história. E dou aula até hoje. Além de história, o que te mais atrai? Nossa, tanta coisa. Eu gosto muito de leitura, gosto muito de ler romances. Qualquer tipo de leitura me atrai, mas eu gosto muito de ler romances, gosto de música, sou apaixonado por samba, gosto muito, obviamente gosto muito de viajar, né? Gosto muito de conhecer lugares novos, né? Isso tudo me atrai, gosto muito de estar com as pessoas que eu gosto, meus irmãos, minha família, de modo geral, meu pai. Então isso tudo, mas basicamente história, música, literatura, tudo isso, e viajar, né? Isso me atrai. Você já foi vereador em Lençóis. Você prefere a história ou se interessa mais por política? Nossa, da história, sem dúvida nenhuma. Mas veja bem, todos nós somos seres políticos, né? Todos nós temos que nos interessar por política. Já diziam os antigos, né? Aquele que não se interessa por política vai ser governado por aquele que se interessa. Então, como diria o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, toda decisão, que seja o preço do feijão ou do salário mínimo, é uma decisão política. Então a gente tem que se interessar por política, né? A gente tem que acompanhar o debate político. Agora, fazer política no sentido política partidária, né, de ser vereador, alguma coisa, já não foi uma experiência só e já está bom demais, né? Obviamente que eu gosto mais da história. Mas repito, a política é uma atividade que a gente tem praticando. Eu vou dar um exemplo, vocês estão fazendo esse trabalho também é um trabalho político, é um trabalho político, tá? Esse trabalho é muito importante e ajuda a gente a se tornar um cidadão no sentido pleno da palavra. Quais são os seus principais sonhos atualmente? Agora eu já tenho uma certa idade, eu ainda tenho alguns sonhos, né? Mas assim, nada muito difícil de conquistar. Eu ainda pretendo conhecer outros lugares do mundo, por exemplo, eu pretendo conhecer um dia a Grécia, é um sonho, eu pretendo conhecer a Rússia, Moscou, um sonho de viagem, isso é um sonho que eu tenho. Eu tenho um sonho de
de um sonho que não seja só meu, mas é de muita gente, que a gente possa viver num lugar em que as pessoas sejam respeitadas, a gente possa viver num país que todo mundo viva bem, que as pessoas possam ter trabalho, possam ter um bom salário, numa sociedade que seja uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa, né? Isso eu sei que não é um sonho só meu, eu imagino que seja um sonho de vocês também, né? Uma sociedade que dê oportunidade para todos, isso é um sonho, mas é um sonho conjunto, um sonho pessoal é isso, é ver, por exemplo, meu filho bem formado, constituir uma família, entendeu? Isso é um sonho também, né? Eu espero que eu consiga. Você escreveu livros sobre Lençóis. Como foi retratar a cidade? É muito interessante porque assim, a gente começa a mergulhar nos documentos. Eu li muitos documentos antigos, muitas escrituras do século XIX, eu entrei muito nesses cartórios da cidade e eu, de modo geral, sempre fui bem recebido, as pessoas abriam as portas para mim, né? Então eu li muito sobre isso, li documentos que o padre escreveu. A gente mergulha lá e eu costumo dizer que estudar a história, nessa época que eu estudo do século XIX, é mais ou menos uma fuga do presente, porque às vezes o dia a dia da gente está tão complicado, um dia tão, às vezes, massacrante, que quando você mergulha nos documentos do século XIX, é como você se desligasse do tempo presente e você voltasse no tempo, no século XIX. E outra coisa, você pode falar bem ou mal, as pessoas já são todas mortas, é diferente de você escrever sobre hoje, né? Você escreve alguma coisa, o cara está vivo aí, né? Pode achar ruim e tal. Então você escrever no século XIX, não vai vir um fantasma puxar sua perna, entendeu? Porque você escreveu tal coisa. Mas para mim é prazeroso, foi muito legal, porque eu penso que eu contribuí, pelo menos de uma maneira pequena, para o conhecimento da história de Lençóis. Nós tivemos, talvez o grande historiador que deu início ao estudo da história de Lençóis, vocês devem ter ouvido falar, devem ter lido alguma coisa, do Alexandre Quito, cuja família, inclusive, ajudou a criar um museu e tal, eles têm um acervo muito grande, né? E eu sou um humilde seguidor ou aprendiz, né? E penso que contribuí de alguma maneira para a gente entender melhor o passado da cidade. Então, foi muito gratificante fazer isso e ter publicado os livros e as pessoas lerem esses livros como vocês acabaram de dizer. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante. Qual o ponto turístico que mais te atrai em Lençóis? Você conhece todos? Eu conheço assim razoavelmente. Eu morei 28 anos em Lençóis. Eu não sou nascido em Lençóis, mas eu morei 28 anos. Então eu conheci alguma coisa, mas eu gosto particularmente, por exemplo, de passar na Rua 15, de ver aquelas construções antigas. Infelizmente Lençóis não tem mais muita construção antiga, né? Houve também uma casa aqui na enchente, uma casa de muitos anos que acabou indo junto com a enchente. Mas onde será que? Na Rua 15, será? Porque geralmente quando tem enchente, aquela rua ali, na Rua 15, a Rua 25. Mas então, eu gosto ali de passar, de olhar. Eu gosto, por exemplo, do próprio Rio Lençóis. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rio Lençóis foi desviado. Sim. Ele passava na Rua 25, né? Acho que foi esse um dos motivos que houve a enchente. Pode ser, porque aí na década de 40 foi aberto um novo canal para o rio. E olha que interessante, a natureza se vinga, né? Quando chove muito, o rio volta para o leito original, que era 25. Não fica aqui não, vamos que o rio 25. Mas aí tem um problema que os nossos rios, não é só de Lençóis, todos sabem, o rio está preso. Se você vê ali na ponte que vai da estação